Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. O seu canal comunitário de... Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Ganhar, consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso tenho um motivo na palavra de Deus. Shalom, igreja, amém? A graça e a paz do Senhor seja estendida sobre você, sua família, sobre todos os seus negócios, sobre tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você tem dito. Que a graça abundante do Senhor faça isso acontecer de forma maior, de forma mais alargada sobre a tua vida, e as tuas tendas sejam elas firmadas, alicerçadas na rocha que é o Senhor, e ampliadas porque chegou o tempo sobre a sua vida. Amém? Quero que você abra comigo o texto em Tiago, capítulo 1. Nós temos alguns textos nessa noite, mas nós vamos estar iniciando aqui com Tiago, capítulo 1. Na medida que o alimento que Deus vai trazendo para você, fortalecê-lo, você corre ao altar para glorificar a Deus por ele. A nossa oferta, na verdade, sempre é motivo de agradecimento e glorificação a Deus. Ninguém oferta ao Senhor. Inclusive a Bíblia diz que aquele que oferta ao Senhor sem alegria não deve ofertar ao Senhor, porque a oferta do Senhor é motivo de prazer, de alegria eu fazer isso. Tiago capítulo 1,
versículo 14. À medida que o Espírito Santo vai tocando, vai fazendo o milagre na sua vida, a alegria vai sendo transbordante, você corre, você não fica, você corre à presença do Senhor. O altar não é diante de mim, é diante do altar. A Bíblia diz que o altar, ele é santo. É o altar que é santo. Na medida que aquilo vai acontecendo, você corre para o altar. Por isso que ficam depositadas aqui na frente, no altar, não na mão de ninguém, mas no altar, para que você oferte na casa do Senhor. Vamos ao livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou cobiça em outras traduções. Depois de havendo a concupiscência ou a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Querido, é um processo. A Bíblia diz que é um processo nesse texto. E qual é o processo? Ele diz assim, que o pecado, ele que está consumado, ele vai gerar o ápice daquilo que Satanás quer, porque o gerador ou aquele que é a matriz de todo engano, de todo erro, está em Satanás. A Bíblia diz que nele não opera bem nenhum. A Bíblia diz que nele existe toda a malignidade. E tem um texto muito conhecido, corrente entre nós, que diz que as 3 características de Satanás básicas na terra é matar, roubar e destruir. E quando ele parte para tudo isso, eu quero que você entenda que ele primeiro trabalha nas redondezas, ele trabalha pelos lados. E ele vai ampliando isso se alguém der lugar para ele. Veja bem, ele começa com a cobiça. O que é a cobiça? O que é a concupiscência aqui, esse texto, essa palavra tão grande, às vezes difícil de nós falarmos. O que é isto? A cobiça, querido, é aquele desejo intenso por algo de alguém, por algo que é do outro. Olha só uma coisa que eu acho muito interessante. Deus, ele abençoa todas as pessoas e a vontade dele é que todos vivam bem, a Bíblia diz, todos, 100% da humanidade. Você vai dizer, mas isso não é a realidade. Mas não é a realidade por quê? Quando eu penso nisso, eu sempre penso naquilo que atrapalha, empecilhos, situações, coisas, sejam elas perto, de longe, sejam elas de ordem financeira, de ordem sentimental, seja ela de ordem pessoal, seja ela de ordem espiritual. A tentativa é atrapalhar, é afastar, é não permitir que a pessoa seja abençoada. Este é o intuito de Satanás. Então ele gera cobiça, desejo. Isso aconteceu quando? Ainda na eternidade passada, no céu, quando o Senhor dá a ele, ele nem sempre foi Satanás, ele nem sempre foi o ser maligno ou o imperador das trevas. Veja bem, o inferno não é um reino é de Deus. Reino é constituído entre os homens e reino é característica de Deus. Satanás, ele não tem reino. Se você muitas vezes diz, o reino de Satanás operou, não é o reino, mas é o império. Satanás, ele não trabalha com o reino, porque reino é algo organizado. Reino tem um rei que governa. O império tem um imperador. E ele simplesmente é um déspota. É aquele que gera com um braço de ferro. É aquele que não tem amor. Ele não quer saber se a pessoa, seus súditos estão bem ou não. O que para ele importa é que ele esteja satisfeito. Satanás, ele se satisfaz com o quê? Com amor? Ele se satisfaz com carinho, com adoração? Não. Ele se satisfaz apenas em prejudicar as pessoas. Ele se satisfaz que as pessoas se deem mal. Ele se importa que um jovem se embriague, vá para as drogas e não tenha mais retorno para sua casa. Ele se importa que as pessoas, na verdade, morram de fome, morram de sede, morram sem a palavra de Deus. Ele impede que o ser humano busque a Deus. E quando o ser humano busca a Deus, a Bíblia diz que Satanás, ele vem como um ladrão. Então ele vem e ele começa a lançar outras palavras a fim de que a pessoa se desvie daquilo que Deus havia colocado. É por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus que nós devemos vigiar e orar. Eu acho interessante porque esses dois verbos diz o seguinte: o primeiro diz vigiar. Normalmente nós sempre pensamos em orar primeiro.
Mas a Bíblia está dizendo vigiar primeiro, vigiar e depois orar. Por que não orar e depois vigiar? Não parece algo interessante do que nós estamos falando aqui? Sim, porque Deus está dizendo, querido, que aquilo que você recebe da palavra de Deus, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem entendido em Deus, é para você reter no teu coração, para você guardar no íntimo do teu coração. É para que Ele produza em você vida, é para que Ele produza em você mudança. Mas você precisa guardar. Mas se você não guardar, significa que você não vigiou para o teu tesouro estar guardado. E querido, meu tesouro e teu tesouro, o maior que nós temos é o nosso coração. É o nosso coração. A Bíblia diz que dele provém as fontes da vida. É do coração. Veja bem, se você está triste, o dia todo vai ficar ruim. Se você acorda com problemas, com pensamentos ruins, se você está atormentado por alguma coisa, o teu dia não será bom, a tua noite não será boa. E o Senhor está dizendo assim, olha o teu coração. Quando Deus está falando isso, Ele nos dá um conselho, Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, me dê o teu coração. Sabe por quê, querido? Porque quando o meu coração está na minha própria mão, quando o meu coração está na própria mão, ele nunca poderá ser confiável. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Por isso ele tem que ser dado para Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você não está entregando a uma ação religiosa. Você não está entregando a um local. Você está entregando ao Deus que opera naquele local, que está fazendo, que está operando através das vidas daquelas pessoas. Se você acha que nós viemos para esse lugar, querido, porque nós achamos legal estar aqui? Não é por isso. Veja bem, nós seres humanos, nós sempre buscamos recompensas. Nós sempre buscamos algo que possa produzir em nós algo que vá nos trazer grandeza, que vai nos trazer prazer, mas que vai também nos trazer bênçãos sobre nossas vidas. Senão não estaríamos aqui. Senão, queridos, nós somos seres inteligentes. E como seres inteligentes, nós não temos tempo a perder. Nem ficar gastando tempo ou dinheiro ou coisa nenhuma. Nós entendemos que quando nós recebemos algo de Deus, Deus mesmo está dizendo assim, me dê o teu coração, porque em mim você terá êxito. Em mim você terá continuidade de vida. Em mim você desfrutará do melhor. A Bíblia diz, comereis o melhor desta terra, se me ouvirdes e me obedecer. Então está aqui implícito claramente essa palavra no que diz respeito a quando eu busco e eu entrego meu coração, então o Senhor, querido, Ele vem me dar. Veja, não existe, entenda, não existe outro processo. O reino de Deus é dar. O reino de Deus sempre será dar. O Tiago vem dizendo aqui, Tiago, escrito pelo irmão de Jesus, essa carta linda aqui na Bíblia, ele vem dizendo, olha o cuidado com a cobiça, com o desejo. E eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que quantas pessoas às vezes olham para o vizinho, as pessoas olham para os outros. As pessoas olham e veem alguém tendo dinheiro. As pessoas veem um vizinho, por exemplo, comprando um carro novo, vendo aumentar sua casa, vendo ter as coisas, vendo móveis novos chegando. E as pessoas às vezes ficam olhando. E dentro do coração, porque ele não pôde comprar, não porque ele não vai, mas porque naquele momento ele não pôde, parte um sentimento interno no coração. E aí parte uma coisa chamada crítica. Deve estar bem roubando. Para ter esse negócio, deve estar roubando. Deve estar bem vendendo droga. Mas na verdade, o que está interno, implícito no coração da pessoa é a cobiça, porque o desejo de ter. O errado não é o desejo de ter. O errado é o desejo de ter do outro. Ou querer só porque o outro tem. Eu sempre vejo isso na construção de um casamento. E preste atenção como é que a coisa funciona. Todo casamento dá trabalho. Todo casamento dá trabalho. E exige investimento. Exige investimento de tempo. Exige investimento de dinheiro. Existe investimento de compreensão.
Existe investimento de falar os dois uma só palavra. Não falar uma coisa, outro falar outra, que haverá destruição. Porque um vai puxar para o lado, vai puxar para o outro. A Bíblia diz que haverá destruição. Porque a Bíblia diz, querido, que se os dois não andarem juntos, como conseguirão andar? Não há possibilidade. E Satanás, querido, ele está sempre por trás de tudo isso. Porque ele diz que a cobiça, uma vez gerada no pensamento, o pensamento dá a luz ao desejo. E depois que entra no desejo, ele desce para a consumação. São os 3 atos. O pensamento, o desejo e a vontade. Entrou junto, destruiu. A Bíblia diz no capítulo 12, versículo 2 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo vem depois de viver uma vida de experiência completa, de ver situação, de passar por casa, por famílias, depois de abrir células e células em vários lugares, abrir trabalhos e trabalhos, ele chega a uma conclusão quando ele chega em Roma. Lá para os tempos na vida dele, ele olha, escrevendo, ele diz assim, tem um problema. O grande problema é uma mentalidade que, se continuar da mesma forma, ela envelhece e leva a pessoa à morte. A minha mente tem que ser reoxigenada todo dia. Eu preciso de uma mente limpa, completa todo dia. Eu preciso de uma mente completamente altruísta, não pessimista. Porque tudo que você falar, ele pode ser a seu favor, pode ser contra você. Exemplo, fale mal do seu marido, fale mal da sua esposa, e você terá lá na frente grandes problemas na sua vida. Mas foi brincadeira, não é brincadeira. Se você estiver numa rodada de pessoas e lá estiverem falando mal das suas esposas, saia fora de lá. Não entre na brincadeira. Nunca dê espaço para que as conversações malignas roubem o que você está recebendo de Deus. Por isso eu volto ao texto dizendo, vigiai. E aí você ora, Senhor, consolida essa palavra no meu coração. Porque, Senhor, amanhã eu vou viver, não vou estar aqui no templo. E essa palavra tem que ser real lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha rua. Tem que ser trabalho lá na minha escola, lá na minha faculdade. Em qualquer lugar essa palavra tem que ser real. Para que eu vença o tempo todo. Eu permaneça vencendo. Eu entro num nível de vitória completo na minha vida. Querido, todo mundo quer ser vitorioso. O grande problema é que a pessoa tem um alto poder de decisão, mas ainda não conseguiu usar bem esse alto poder de decisão. E eu brincando sobre isso, eu falei na igreja na Bahia, eu disse assim, o segredo está bem debaixo do seu nariz, do seu sucesso. E todo mundo ficou aonde? O segredo da tua vitória está aqui, ó, bem debaixo do teu nariz, a tua boca, aquilo que tu está falando, aquilo que você está liberando. O texto que nós queremos continuar está em Gênesis. Fala sobre a história de um homem chamado Jacó. E eu quero ler um versículo, quero que você abra comigo. Capítulo 27, versículo 18. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim, veio a ele seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó, veja bem, e Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. A Bíblia diz, querido, que a cobiça, uma vez gerada, mas eu quero te dizer que toda pessoa que entra em pecado, ela nunca entra em pecado sozinho. Além do gerador, a matriz, porque tudo tem uma matriz, tudo tem um início, assim como a bondade, virtude, alegria, prazer, crescimento, assim como as bênçãos, tudo provém de uma matriz chamada o Deus, o nosso eterno Pai. Assim também a malignidade veio de uma matriz chamada Satanás, ou príncipe das trevas. Jacó nasceu com uma identidade daquele que lutava pelo aquilo que ele queria. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele. Porém, essa mesma identidade, ao longo do tempo, ganhou um pseudônimo diferente.
Não porque havia uma característica, porque ninguém nasceu para roubar, ninguém nasceu para matar ninguém nasceu para destruir coisa nenhuma. Todos nasceram com estigmática, na verdade, de serem vitoriosos, campeões. O pai e a mãe sempre buscou o melhor para você. Se mesmo teria das dúvidas ou situação, Satanás interferiu no relacionamento matrimonial de pai e mãe, e você acabou sendo ajudado por um tio, por uma tia, por uma avó, por uma avó. Não se preocupe, Deus estava no controle, sempre esteve no controle, por isso você está bem aqui nessa noite. Jacó, querido, ao longo do tempo, ele começou a ter ciúmes do irmão dele. Parece uma coisa tão pequena, parece uma coisa, isso não tem nada a ver. É por isso que nós sempre dizemos, pais, cuidado com o tratamento com os filhos, não dê prioridade a filho A ou B. Tenha cuidado. É por isso que aqui, querido, é lugar de entendimento. Talvez na hora que eu fale isso, seu pensamento vá lá atrás, somente você que já não está mais com seus pais, você é pai agora. Mas você lembra do seu passado, você tem aí alguns irmãos, irmãs, e que você não era o mais preferido. Bate algo no seu coração, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor que faz a ferida é o mesmo que trata, Ele sara a ferida. Eu quero te dizer que Ele não está nessa noite para hoje, nessa noite, fazer uma ferida, mas Ele está para dizer para você que hoje Ele começa a retirar aquilo que está impedindo você de crescer. Quando ele entra naquele nível agora de achar que o pai gosta mais do outro do que dele, gera no coração dele uma tristeza, um incômodo, mas é algo que é controlável. Só que ele começa a ser alimentado por alguém. Sempre alguém vai dizer para você, olha, está vendo que não gosta de você. Às vezes pode ser no trabalho, olha, está vendo como passar de você. Aquilo se já está no coração da pessoa, aquilo cresce 1000 vezes mais. Mas a mãe chega e diz assim, meu filho, eu amo você demais. Meu filho, eu gosto de você demais. Pode ser que seu pai não goste, mas eu gosto de você. Você é meu preferido. E queridos, em dado momento, ao longo da vida, eles vão crescendo. Mas quando chega um momento em que o pai diz bem assim, olha, eu estou velho, já estou sem enxergar, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar aquele a quem nós amo. Olha a diferença entre filhos. E ele então diz assim, Esaú, venha, vá fazer isso. E Esaú foi fazer algo. E ele disse que quando você terminar de fazer, traga para mim um alimento que eu quero que seja preparado por você. Da tua caça, da tua mão, eu quero que seja algo especial para mim. A mãe de Jacó se antecipa e diz bem assim, eu não permito que você seja o desprezado, eu vou colocar você na frente do seu irmão. Não tem, nós vamos aqui dar um jeito. Nós vamos agora aqui fazer algo, tem que dar certo. Eu vou te cobrir com o pelo do teu irmão, com a trava de roupa, eu vou colocar roupa do teu irmão, eu vou fazer algo que seja tudo parecido com o seu irmão. Mas tinha um problema, ele disse, mas a voz. Querido, eu volto aqui de novo nesse ponto. O que você está falando? A voz é algo que denuncia. A voz é algo que vai fazer você crescer, é algo que vai fazer você diminuir. Ou seja, as palavras é algo que te joga para frente, ou é algo que te prende e te frustra no passado. Mas a mãe dele diz assim, fique calmo, seu pai, ele já está velho, ele não vai descobrir. E ele vai. A cobiça estava no coração dele. Ele tinha desejo, sim. E nessa noite eu quero que você seja muito verdadeiro com o Senhor. Porque essa é uma noite de tratamento, que bênção do Senhor. Você precisa ser verdadeiro com o Senhor nessa noite. Deus, sim, eu tenho algo no meu coração, sim. Tem algo dentro da minha vida, sim. Eu não falo para ninguém, mas eu sei que o Senhor sabe também. Mas nessa noite eu quero arrancar isso da minha vida. Olha o que acontece quando aquilo não é arrancado, quando a ferida, ela se prolonga tempo. E eu quero te dizer, talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite, ou você que vai estar me ouvindo pela internet agora, eu quero te dizer em nome de Jesus, se você continua prosseguindo na mesma circunstância, achando que o tempo cura, não cura. O tempo não cura, o que cura é decisão, o que cura é uma decisão verdadeira, o que cura é abrir hoje teu coração e dizer, Deus, essa é a tua situação, eu estou vivendo isso, você está me atrapalhado, mas eu quero nessa noite entregar o meu coração diante do Senhor, tratado nessa noite,
pessoas que ficam tentando influenciar. Não faça isso, ou faça isso, agora faça desse jeito, deixa ela mesmo, sabe essa mulher, deixa ela, sabe esse homem, deixa, você é muito melhor do que ele, deixa. Conversas de pessoas que nunca vão levar você para um futuro de êxito, mas estão querendo jogar você para baixo. Olha ele ouvindo agora ali, e parece que é alguém que o ama, que está lhe dizendo, mas é alguém que não tem entendimento. Minta para o seu pai, minta para sua mãe. De onde vem essa conversa, querido? E ele cai, e ele vai seguindo. Como ovelha muda, ele vai traçando um caminho de morte. Quando nós vamos vendo esse traçado caminho de Jacó, quando ele está caminhando agora, e o pai dele recebe, ele vai antes do irmão dele, prepara, manda um jeito, aquele negócio todo, a mentira rápida, e ele se apresenta diante do pai, e o pai olha, não consegue perceber quem é, não dá mais, a visão não é clara, mas ele diz assim, deixa ele apalpar, ele vai apalpar. Você sentiu o seu cheiro, o cheiro é, mas a sua voz não é. Talvez ele tenha dito, pai, é porque eu estou ruim da garganta, dá um desconto, estou gripado, por isso que a minha voz está diferente. E o pai, ok, mas o cheiro é, a comida também está sendo saborosa como Esaú prepararia. E ele segue. 20 anos depois, o curso da história segue, ele foge. Porque o irmão descobre que ele mentiu, tomou a benção dele, quer matá-lo, ele foge. 20 anos depois, ele chega num lugar chamado Val de Jaboque. E quando ele chega no Val de Jaboque, 20 anos depois, a mesma pergunta, como é o teu nome? Essa pergunta, 20 anos atrás, o pai perguntou e o nome dele era Jacó, e ele disse que era Esaú. Não disse o nome verdadeiro. 20 anos depois, ele está no Val de Jaboque, e a pergunta do Senhor é a mesma. Eu quero dizer, querido, que aonde eu não fui tratado, pode passar um mês, pode passar um ano, pode passar 2 anos, pode passar 10 anos. Aonde eu não fui tratado, aonde eu não fui tratado, o ano vai me pegar lá na frente. Pode passar o tempo que for, pode passar o mês, pode passar os anos que forem, lá na frente haverá uma cobrança daquilo que eu enganei lá atrás, de todas as minhas trapaças lá de trás, lá na frente. Pastor, mas eu já fiz muita coisa errada, e aí? Deus não esquece? Sim, mas as consequências precisam serem corrigidas, precisam ser colocadas diante do Senhor, precisam mudanças drásticas. Eu não estou aqui para brincar com você, eu estou dizendo para mudanças drásticas, porque se não houver uma mudança drástica, não será mudança, será brincadeira, não será mudança. Jesus, no primeiro milagre, eu quero que você entenda isso de forma específica, o primeiro milagre foi na família. E o primeiro milagre na família foi de transformação. Ouça, eu quero dizer, Deus é Deus de transformação. Deus não é Deus de meia coisinha, Deus não é Deus de ajustezinho, Deus é Deus de transformação. E o que é transformação? É mudança drástica. Porque ele pegou e mudou todos os elementos. H2O, que era água, ele transformou em vinho, que tem outras composições. Foi uma mudança total. A água não tem gosto, vinho tem. A água é branca, transparente, vinho é escuro. Houve uma mudança total. Ei, me ouça nessa noite. Você está preparado, ou você realmente quer viver grandes coisas na sua vida? Você está e quer nessa noite viver melhor de Deus? Nós estamos às portas de 2015. Este está ligado. Nós que somos da esfera global, nossa linguagem tem sido a mesma. Ano 2015 é o ano do favor de Deus.
É um ano totalmente diferente de todos os anos que nós já vivemos. É um ano de grande riqueza do Senhor. Mas eu quero te dizer que muitos têm vontade, muitos querem, mas só alguns vão alcançar. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.